Bem, nada como um dia atrás do outro. Um dia cada vez melhor, propiciado pelo Criador para que cresçamos. Desafie-se hoje para uma vez mais buscar compreensão do porquê precisamos dar sentido à nossa vida. É o que fiz. Isto me transformou e hoje sou uma pessoa que busca cada vez mais o servir, que por decorrência traz abundância em todas as áreas da minha vida. Existem leis que garantem isto e vou comentá-las hoje. Bem, o nosso tema de hoje, na série Fundamentos, é: você precisa entender isto antes de desistir. Desistir de qualquer coisa, entenda assim. Este assunto que trago hoje são leis universais que geram o fluir da vida em harmonia com o universo e estabelecem o nosso ciclo de vida. Você sabe o que significa isto, ciclo de vida? Bem, aqui eu vou começar a usar a minha hashtag. Se eu soubesse disto, né? No caso, se eu soubesse, seria muito diferente a minha vida. Bem, eu sou Jorge Penteado, mentor, ajudo pessoas a dar sentido à vida, fazendo com que elas alcancem ter esta vida abundante em todas as áreas, e isto eu faço através do uso da inteligência espiritual. O tema de hoje, você precisa entender isto antes de desistir, nos remete a que se cria na vida o desânimo, muitas vezes, a desistência de buscar o que se quer. Tudo isto acontece devido à tendência inercial que temos de nos manter onde estamos, que leva e mantém o ser humano a aceitar as verdades que amplamente são divulgadas e praticadas pelas grandes massas populacionais. Porém, isto o leva a se acomodar, a não pensar e buscar as verdades que podem, de fato, transformar a sua vida. Cuidado! Como você atua? Você se enquadra nisto que foi dito? Você usa as verdades de outros? Você não tem pensado? Bem, vamos continuar. Transformar ao dar sentido à minha vida. Então, você vai se transformar para dar sentido à sua vida, se direcionar ao propósito estabelecido pelo Criador de servir cada vez mais aos que você tem contato. Servir este que o leva a estabelecer objetivos que nada mais são do que pontos de controle que confirmam a direção e o sentido de sua caminhada de crescimento para o propósito, aquilo que nos norteia, o servir. Nesta caminhada, circunstâncias seguramente vão aparecer, as quais você precisa contornar e não simplesmente reagir, como se fosse um animal. Nós sabemos que os animais têm um comportamento de reação por um processo límbico, mas nós não. Nós, além do processo límbico, podemos pensar, e por isso nós temos o compromisso de, sempre que tivermos algumas circunstâncias, alguma situação que não nos agrada à frente, nós podemos pensar sobre isso e contornar esta situação. Por isso nós não podemos ter realmente apenas uma reação límbica. Nós precisamos usar de nosso pensamento. Bom, mas você tem que saber que precisa sempre enfrentar essas circunstâncias. Você precisa sempre saber que precisa enfrentar estas circunstâncias, pois você recebeu do Criador o poder do pensamento, que está em seu interior e que, através do qual você pode transformar qualquer situação que surja, desde que queira e também que creia, colocando para isso a emoção da fé, levantando a sua mente para um estado de fé. Pergunto: você age ou reage às circunstâncias? Qual é o seu procedimento? Bem, vamos continuar. Isto acontece, quando eu falo isto acontece, estou me referindo ao caso das reações
Porque nós ignoramos as leis universais, leis que levam as verdades para que a gente flua no verdadeiro ciclo da vida, naquilo que tem para nós. Nós vamos fluir e se expandir ao usar tais leis em harmonia com o universo, com o todo, com o Criador. Bem, mais uma vez uso a hashtag se eu soubesse, porque se realmente eu soubesse disso tudo antes, eu não estaria agora nesta parte da minha caminhada para o servir. Já estaria servindo cada vez mais há muito mais tempo. E eu insisto, cada vez mais, a sua transformação será uma realidade se você buscar dar sentido à sua vida. E para isto, você necessita usar de sua inteligência espiritual, que por decorrência o levará a usufruir de uma vida abundante aqui na Terra. Ou no universo, como você preferir. A Terra faz parte do mesmo, nós também fazemos parte do mesmo. Então podemos usar este termo, o universo. Para isto, comece a, primeiro, temer. Temer no sentido de respeitar o Criador. Saber quem você é em sua essência. Você é espírito, a sua essência é espiritual, e nós pouco usamos disto. Por quê? Porque fomos criados, ou seja, o que você está aqui... Desculpe, vamos voltar aqui. Que por decorrência o levará a usufruir de uma vida abundante aqui na Terra, no universo. Para isto, comece a temer, a respeitar o Criador, saber quem você é em sua essência. Você é espírito, como disse, e por que você foi criado, ou seja, o que você está aqui para fazer. E como sempre falo e afirmo novamente, você está aqui para servir. Você está aqui para servir cada vez mais. A pergunta que faço agora é: você quer cumprir com o papel que o Criador estabeleceu para todos, inclusive para você, que é servir? Inicie hoje. Comece a pensar em mudar as suas atitudes para que a sua vida também comece a dar resultados bem mais diferentes daqueles que você, porventura, está obtendo. Não fique parado. Mova-se o quanto antes para que não tenha que se lembrar mais tarde da hashtag que tenho falado bastante. Se eu soubesse. Então, compreendendo isto é, conhecendo, se aprofundando e principalmente praticando servir, você estará dando sentido à sua vida. Além de começar a temer, respeitar o Criador, saber quem você é em sua essência, espírito, e por que você foi criado, ou seja, o que você está aqui para fazer. Sugiro, para alcançar este intento, que você também procure imediatamente a compreender, conforme dito, as leis universais. Leis estas que o Criador estabeleceu na natureza, no universo, e que nos norteiam para o sucesso. Tais leis você necessita seguir para contornar as circunstâncias que aparecem em sua vida. Você deve iniciar a usar a sua inteligência espiritual, através do uso de métodos e ferramentas que esta inteligência propicia para se manter em crescimento constante e progressivo na busca de sua essência, a espiritualidade, e de cumprir o seu propósito, que é nada mais do que servir, cada vez servir mais. Parece difícil, não? Querer compreender tudo isso. Porém, eu garanto que em pouco tempo a sua vida inicia um processo de transformação que o leva à abundância, que acelera a sua busca de dar cada vez mais sentido à sua vida, porque você começa a trilhar caminhos que você escolhe que te dão prazer, e você vai buscar esta abundância fazendo daquilo que gosta, né? E isto através do propósito de servir. Você
Está alcançando os resultados que deseja? Você tem agora a solução. Comece a usar deste conhecimento que estou trazendo a vocês e passem a dar solução a coisas que você até então achava que era praticamente impossível. Por falar nisso, não existe nada impossível para a pessoa que serve e está crescendo cada vez mais no servir, porque isto são barreiras implementadas em nossas mentes por nós mesmos e nós precisamos nos livrar disso. Bem, sempre passo a vocês alguma coisa relacionada de minha vida para elucidar o que estou tratando no dia. Hoje não será diferente. E hoje você entenderá por que criei essa hashtag, se eu soubesse. Ah, se eu soubesse. Bem, começamos. Vamos voltar no tempo, quando eu tinha 22 anos. Até ali desenvolvi minha vida em colégios tradicionais, em que fui levado a trabalhar com minha inteligência intelectual, bem mais do que as outras. Até porque a emocional, naquele momento que eu estava com 22 anos, estava ainda muito pouco divulgada. E a espiritual só veio a ser divulgada a partir do início do século XXI. Então, como preconizado pelo óbvio intelectual aprendido porque era o que se ensinava, e até hoje é o que mais se ensina nas escolas, né? Posicionei a minha vida da seguinte maneira. Primeiro eu fui impelido a me graduar para ser alguém. Era assim que você aprendia nas escolas. Você precisa ser alguém. A família estava impregnada disso e também te empurrava para uma graduação. É sempre assim. Ainda é assim. Mas você precisa começar a entender que isto não é necessariamente um pensamento seu. Você muitas vezes não faz o que quer. Não faz aquilo que te dá prazer, faz o que os outros querem. E isso você precisa começar a entender que não é necessário. Você precisa ser você. Você no seu interior precisa escolher que caminhos usar e fazer aquilo que lhe dá prazer, pois isto vai te levar de uma maneira ou de outra para o propósito. Você vai começar simplesmente a questionar por que não fazer aquilo que você deseja e, ao mesmo tempo, verá que o prazer está muito no auxiliar os outros a também chegarem ao propósito como você está chegando. Não é assim que geralmente procedemos? Ficamos com o limitado que é proposto para nós? Por que pergunto isto? Por que coloco isto? Porque eu tive na minha instrução, no meu aprendizado, que o intelectual era o importante. E eu tinha, portanto, que me graduar e seria através dele, da graduação, que eu poderia continuar crescendo em minha vida. Tudo isto é uma visão intelectual do processo, porque foi por aí que eu fui, digamos assim, aculturado. Bem, este ser alguém na vida retirou de mim a possibilidade de compreensão de muitas outras coisas, pois era totalmente dedicado ao estudo de exatas para obter minha graduação. No caso, engenharia, eu fiz ainda eletrônica, que exigia bastante do lado de exatas. Mas isso eu fiz sem estar consciente que a vida era muito mais do que aquilo que eu estava vivendo. E que mais à frente veremos ainda o que me levou a momentos de desespero. Esta minha atitude de seguir isto que o intelecto me levava a fazer, ou que eu tinha aprendido que deveria fazer, que as grandes massas faziam, acabou um pouco mais à frente me levando ao desespero, ao pavor. Por quê? Porque eu era ignorante quanto à área da vida que é necessário se entender, né? Não é apenas este caminho que o intelecto estava mostrando. Tem muitas outras coisas, né? Existem muitas outras áreas e eu preciso entender e me posicionar também nelas, né?
Áreas como relacionamentos, áreas como a saúde, como a família, como ter amor pelos outros, que está ligado em parte a relacionamentos, enfim, existem várias áreas, a área financeira, né, e assim por diante. Então tive, como comentei em outros vídeos, crises existenciais. Quanto a principalmente conseguir a minha graduação. Eu vinha de uma maneira ou de outra levando o estudo, consegui, como já falei em outros vídeos, né, passar e me formar e me graduar. Mas um pouco antes dessa graduação, o que acontecia? Eu tinha um medo, um pavor da morte, porque eu sonhava que não me graduaria. Eu morreria na véspera. Várias vezes tive este tipo de sonho e a mente foi tomada por pavor, pavor que seguramente me desequilibrava. E isso foi praticamente um mês antes da minha formatura, até o dia da formatura, até o momento em que eu me aliviei e passei a ver as coisas de maneira um pouco mais diferente, mas sem saber que eu posso tudo na minha vida e que aquilo vinha por receios que eu tinha porque dava valor só ao intelecto. Será que eu vou conseguir? Se eu não conseguir, mesmo que esteja morrendo na véspera, eu não vou trilhar aquele ciclo da vida que foi preparado para mim. Eu não serei uma pessoa que atingirei o sucesso, ou nem terei a oportunidade de atingir o sucesso. Então, eu preciso tirar este pavor da minha vida, esse medo que normalmente vem à nossa mente, e isto é feito através do conhecimento de como a mente funciona. Isto é feito através de você usar não apenas o intelectual, mas também o emocional e o espiritual no processo. Afinal de contas, nós somos trinos. Nós somos espírito, habitamos um corpo e temos uma mente para gerenciar esse processo. Porém, a parte espiritual foi ficando por último. A ciência só colocou e divulgou que a espiritualidade, ela faz parte do ser humano e é sua essência a partir do início do século XXI, como disse. Isso fez, né, com que muitos objetivos da vida me levassem sempre antes de alcançá-los ao pavor, como disse ainda agora. Por quê? É uma situação em que a mente fica pipocando, se vai só pelo lado do intelectual, do tipo, está chegando o dia, eu estarei lá, mas será que estarei mesmo? Por quê? Porque eu não sabia nada do controle do emocional e muito menos que o espiritual poderia estar harmonizando este meu intelectual com o emocional. Bem, você já passou por algo assim? Você já passou por nervosismo antes de alguma situação? Ou passa sempre? Tome cuidado com isso. Comece a pensar desde já em inteligência espiritual, porque ela vai harmonizar a sua inteligência intelectual com a sua inteligência emocional e você saberá dispor de emoções corretas para passar, driblar estas circunstâncias que porventura aparecerem na sua mente. Bom, a segunda parte do processo, por estar voltado ao intelectual naquela época, me levou a ter condições de ter uma vida prazerosa, pois isto conseguiria de maneira mais tranquila e poderia estar inicializando um processo que me levaria a uma realização financeira. E isto de fato começou a acontecer. Este processo me direcionou até os meus 50 anos. De 22 a 50 anos, eu estava totalmente focado a buscar bens materiais, a buscar recursos que poderiam me dar condições de fazer o que queria, pelo fato de ter e buscar cada vez mais. Essa condição de usufruir de tudo que vinha à minha cabeça fez com que, num determinado momento,
eu acabasse deixando de lado todas as demais áreas da vida. Eu espero que isto não aconteça com você, que você não esteja focado apenas em bens materiais, que você tenha, na realidade, a visão, a clareza de que existem muitas outras coisas que também devem estar se desenvolvendo nesse processo. Bem, continuando, vem a terceira coisa que decorre daquele meu conhecimento intelectual que já possuía lá aos 22 anos. Isso buscou, então, a que eu fizesse planejamentos em minha vida. Planejamentos este que me levou a um casamento e à constituição de uma família. E eu continuei ainda no aprendizado intelectual óbvio que recebi. Afinal de contas, eram os valores que eu tinha. Então, parti para dar o que tinha de melhor para os filhos e neta, na ocasião, lá próximo aos 50 anos. E possibilitar a eles, o seu desenvolvimento, de maneira também a se graduarem, também para darem sentido à vida deles. Assim foi como eu iniciei minha vida óbvia, desconsiderando muita coisa, e estava encaminhando-os também para isso. Afinal de contas, eu tinha tudo o que queria e propiciava à minha esposa na época e aos filhos a grande maioria das coisas que eles desejavam. O custo disso me levou a trabalhar internacionalmente, o que também me enalteceu naquele momento. Poxa, eu vou ter agora um trabalho que eu vou conseguir conhecer várias culturas, várias coisas e vou poder ganhar muito mais, E aquilo me enalteceu no momento e foi o que eu fiz. Isto fez com que viagens que eu estava acostumado a fazer de curta duração e que me possibilitavam estar com a família nos finais de semana antes da internacionalização se expandissem para viagens pelo mundo, onde passei a me afastar da família por muitos finais de semana. Isso começou a me frustrar e começou o questionamento em minha mente se isso valeria a pena. Mas continuei por anos fazendo isto, sem deixar faltar nada em casa. Meu foco era todo voltado ao ter. Bom, casa que já não frequentava mais com assiduidade, pois nos fins de semana que encontrava com a família, os raros fins de semana, sempre trazia comigo alguns dos executivos de negócios com quem operava. E isto fez com que a nossa intimidade familiar praticamente se extinguisse. Perto dos meus 50 anos, totalmente afastado da família, resolvi sair da empresa que já estava há 20 anos e me tornei apenas o Jorge Penteado consultor. O que também contribuiu para me levar a me aprofundar neste buraco. Derrubou em muito meu padrão de vida, trazendo ainda mais insatisfação à família, pois tivemos que nos desfazer de alguns de nossos bens. Então veio a ruína. Ela veio de vez, o que me levou à frente a um divórcio. Eu chamo atenção aqui, pessoal. Cuidem bem do todo. Não existe apenas uma área na vida de vocês, só a saúde, ou só a financeira, ou só a de relacionamentos, a sociedade, enfim. Você precisa estar olhando para o todo. Comece a pensar nisso. Comece a ter uma vida bem mais tranquila, dê sentido à sua vida. Muito bem. Então, com aproximadamente 50 anos e com a minha saúde abalada, cheguei a ter 138 quilos e estar totalmente sem sentido na vida, uma vez que a família eu praticamente já havia me afastado, o caos se estabeleceu. Apesar do sucesso na área financeira, por um lado, no passado, muitas outras áreas da vida foram ignoradas e as situações indesejadas começaram a pipocar em minha vida. Aproveite isso que eu estou falando para você agora.
para ainda hoje começar a dar sentido à sua vida, a pensar em dar sentido à sua vida, em mudar a sua vida, a começar a se transformar. Eu digo para você hoje que amo e honro meus familiares e temos será assim sempre. Cada vez mais a confiança se cria, nos ajuda a viver melhor. Eu tenho preocupação com todos e os amo. E isso eu faço hoje em função de saber que, além de tudo, de servir a tudo e a todos, eu tenho muito mais compromisso com a minha família. Afinal de contas, eu os trouxe para cá. Eu os trouxe para que tivesse uma vida de uma maneira ou de outra, né? Aí digo a vocês, tudo isso eu consegui e estou conseguindo graças ao Criador, porque hoje eu tenho consciência de uma série de coisas que não tinha. E é onde eu chamo uma vez mais a hashtag se eu soubesse. Se eu soubesse disso tudo, né? A minha vida já estava aos 50 anos, meio século, né? E ainda um quarto ponto, ainda impregnado do uso daquele aprendizado intelectual que tive. Neste quarto ponto, enquanto vivia a minha vida de sucesso, me desenvolvi quando do aparecimento da inteligência emocional neste assunto. O que fez com que a minha vida tivesse um excelente crescimento quanto aos meus relacionamentos. Comecei a respeitar os outros, todos aqueles que me cercavam, e como aprendi, propiciava a todos eles e tinha o mesmo respeito e dedicação que gostaria deles de estar também recebendo. Mas, infelizmente, meu foco estava não no colaborar, mas sim no competir, usando de todos os meios que me dessem vantagens. Então, veja bem, por um lado eu estou amando as pessoas, eu estou melhorando meus relacionamentos, eu estou ajudando pessoas, mas quando estas pessoas estavam pretendendo algo em que eu tinha interesse, eu pura e simplesmente entrava em competição e fazia com que as coisas ficassem ao meu lado. Eu puxava a brasa para a minha sardinha, como se diz num dito popular aí. Totalmente errado. Vocês verão ainda em algum desses vídeos que eu estou colocando, de que colaborar é que faz com que o todo realmente cumpra com aquilo que o Criador projetou para nós. Não é competindo. A competição deve existir apenas dentro de nós, para que a gente aquilate se estamos crescendo ou não. Esta competição é fácil de se explicar através do uso de exemplos, no caso, de atletas olímpicos. Eles colocam metas à sua frente e eles não estão preocupados em vencer as metas do adversário. Até porque o adversário, se estivesse à frente, ele teria metas superiores às que ele já obteve. Porque é só assim que ele vai conseguir cada vez mais crescer. O que eu falo é exatamente nesse sentido. Nós devemos competir só no nosso interno, nunca no nosso externo. No nosso externo nós temos que colaborar, mas isso realmente dá uma live específica e eu vou providenciar isso para trazer para vocês. Bem, pergunta que faço a você agora. Você compete ou colabora? Não despreze o todo e muito menos o seu propósito, que é de servir. É para todos, não é só para mim, não. O que muda são os objetivos que vão fazer com que eu escolha caminhos que me dão prazer, para que me mantenha sempre na direção deste propósito. Bem, somente agora, recentemente, há 2 ou 3 anos, iniciei estudos sobre a inteligência espiritual. Eu fiquei encantado por esta inteligência espiritual e pela maneira como ela vem selar esse grupo de inteligências importantes que temos, que é a intelectual, a emocional e a própria espiritual. E aí comecei a aplicar em minha vida isto. Isto me trouxe
ou a inteligência espiritual me trouxe métodos e ferramentas que transformaram a minha vida, pois me propiciou compreender métricas que me levaram a dar este sentido de vida que eu falo para vocês, que leva vocês a ter abundância aqui em todas as áreas e que dão a você essa possibilidade de confirmar. É como se você estivesse no seu interno. Você começa a usar esses processos, essas ferramentas e metodologias que eu disse para vocês, e vocês vão ter métricas, vocês poderão estar vendo o quanto estão crescendo com relação a isso. Ela te dá segurança, ela te dá uma maneira de você estar firme com a busca do propósito, sempre na direção do propósito, porque cada um dos objetivos que você vai colocar à frente e dos caminhos que você vai escolher servem para simplesmente te dar a posição em que você se encontra, na atualidade em relação à anterior, de maneira que você, ao ligar estes pontos, vai saber se está na direção do propósito maior, que é de servir cada vez mais, cada dia mais que você está vivendo. Bem, apesar de ter usado ensinamentos que absorvi em vários outros cursos que fiz, nunca via tais aprendizados como partes de um todo. Porque esses cursos, eles extraem um pedaço de alguma coisa, dão uma ênfase e a pessoa até pode aplicar aquilo, mas ela não tem a noção do todo. Aquilo aplicado, se não tiver outras condições em paralelo, pode não levar a pessoa ao resultado que espera, pode frustrá-la. Então, o que nós precisamos fazer é ter essa visão do todo. Mas esses cursos que fiz, eles foram convenientes para o meu uso, de maneira discreta, até um certo ponto. Bom, tomei então o conhecimento da inteligência espiritual e ela é como se fosse um amálgama a tudo que está acontecendo em nossa mente. É ela que nos dá esta visão do todo, é ela que nos leva a entender o todo, é ela que fará com que a parte intelectual de nossa consciência, juntamente com a parte emocional do nosso subconsciente, faça com que eles se harmonizem, com que eles cheguem num ponto em que você poderá se posicionar para ter então a busca daquilo que você está objetivando, aquilo que você colocou como objetivo. Isso traz a você novas perspectivas. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a trabalhar com a inteligência espiritual, o que você considera é o todo e não apenas parte a parte. Você sabe que cada parte tem que estar muito bem no seu interior para poder colaborar com o todo, mas toda parte tem que ter a perspectiva necessária para entender que ela é parte do todo e que tem que estar alinhada com o universo. A inteligência espiritual me levou a temer, respeitar de fato o Criador, como já falei várias vezes, a entender a minha essência, que eu sou espiritual e como essência eu tenho que praticar cada vez mais esse espiritual. Eu preciso cada vez mais buscar a espiritualidade na minha vida. E há ferramentas para que você possa criar condições de medir de quando em vez se você está crescendo ou se você não está crescendo. E ter plena convicção de que você está aqui para servir. Eu entendi isso e é o que eu faço, e é o que eu busco fazer já há algum tempo. Trouxe-me também, ao ver o todo, a convicção de que o Criador estabeleceu estas leis que já me referi hoje, as quais fazem com que o universo se expanda. Estas leis fazem com que a gente entenda, porque nós somos parte dele, que temos também que usá-las para não ir contra essa expansão. Nós temos que estar em harmonia com o universo e nos expandindo na mesma proporção, na mesma razão. Então estas leis são fundamentais
para que a gente tenha mais rapidamente um posicionamento para obter os nossos objetivos. A colocação que faço é: por que não antecipar e evitar uma visão de apenas uma parte do todo? Evite isto, porque você poderá estar daqui a pouco entrando naquela hashtag, se eu soubesse. Não, você já sabe, você já tem pelo menos um conhecimento, um norte, para começar a se orientar. Passe a usá-lo, comece a trabalhar com relação a isto. Bem, muitas das pessoas que tenho contato pela primeira vez me colocam que não atingem os resultados, estão insatisfeitas com a vida a ponto de deixar de lado todos os seus desejos, que a vida já não está fazendo mais sentido. Frequentemente essas pessoas me abordam e dizem o seguinte: cansei de plantar e não colho nada, perco as minhas sementes. Estou cansado de fazer plantações em todos os aspectos da vida, em várias áreas, porém os meus resultados são irrelevantes. E eu sempre rebato este argumento perguntando: como é a sua relação com o Criador? Você aplica as leis universais que ele gerou? Você sabe quem é? Você sabe por que está aqui? E dificilmente eu recebo uma resposta que leva a entender que ele tem esta visão holística das coisas, isto é, do todo. Bem, vejamos, para elucidar esse fato, o versículo em que Jesus profere a seguinte parábola, chamada Parábola do Semeador, em Mateus 13, de 3 a 8. Capítulo 13, versículo de 3 até o versículo 8. Antes de entrar nisso, eu gostaria de explicar a vocês o seguinte. Eu estou usando aqui como referência a Bíblia. A Bíblia é o livro que os cristãos se baseiam para as suas vidas. Independente da Bíblia, você encontrará coisas semelhantes em todas as demais religiões. Eu uso isto porque aqui neste país nós temos uma grande quantidade de cristãos e isso facilita o entendimento. Mas o importante é que vocês tenham o Criador na sua mente. O Criador não muda em nenhuma das religiões. Os meios para que ela atinja, digamos assim, o que ela se propõe, estes mudam. Isto chama-se doutrina. Isto às vezes varia de religião para religião. Pior, varia às vezes dentro da mesma religião. Você tem, com os evangélicos, várias igrejas que praticamente competem entre si, o que é estranho, porque todos têm a única finalidade. Mas eu só estou aqui deixando claro o seguinte: uso as Escrituras Sagradas, a Bíblia muitas vezes, porque é mais fácil para que vocês que estão em contato comigo me entendam. Afinal de contas, a nossa cultura é uma cultura cristã. Bem, vamos voltar lá então à parábola do semeador. Eu vou ler primeiro para vocês, para depois então fazer um comentário sobre estes versículos. Então Jesus diz: eis que o semeador saiu para semear. E aí nós temos quatro partes nesse processo. Primeira parte: e ao semear, uma semente caiu à beira do caminho. E ao cair à beira do caminho, vieram aves e a comeram. Esta é uma situação. A segunda situação refere-se a outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ter profunda a terra, e, saindo, porém, o sol, queimou. Ela era muito frágil, ela não teve como estabelecer suas raízes, né? Porque ela não tinha mais raiz, ou não tinha uma raiz que se estabeleceu na terra, acabou secando. Então você vê que nos dois primeiros casos, a semente não vinga. Existe um terceiro caso. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Então, esta já é uma situação um pouco diferente, porque ela chegou a iniciar o processo de crescimento, mas
outras coisas que estavam naquele terreno fizeram com que ela fosse sufocada. Cresciam mais rápido e tiraram dela o alimento, o sol, enfim, tudo que elas precisariam também para crescer. E finalmente, a quarta situação a semente cai em boa terra e dá fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Isso significa que esta realmente se desenvolveu. Então, voltando ao que eu estava falando para vocês ali no início, muitas pessoas dizem que plantam e plantam muito e que não conseguem colher nada e por isso estão se perdendo na vida, não tendo sentido, não querem crer em mais nada, né? Mas vamos pensar numa análise aqui bastante simples, mas elucidativa para esta parábola do semeador. Naquele primeiro caso, que caiu à beira do caminho e o pássaro acabou comendo, né, pegando a semente como alimento, o que aconteceu? Não houve o devido cuidado em que o semeador colocasse as sementes em terra firme. Firme, que eu digo, é em terra fértil. Fértil para que elas crescessem. O caminho geralmente é chão batido. O caminho geralmente não dá condições da semente se desenvolver, porque até antes dela conseguir penetrar neste solo, ela serve de alimentos para os pássaros. E é por isso que você, aqui, pode até traçar um relacionamento com o que acontece neste processo, né, com relação às leis universais. Isso significa que você ignora totalmente as leis universais. Você, com relação às leis, simplesmente quer plantar e coloca essa semente em qualquer lugar. Como você não sabe nada do que está acontecendo e simplesmente sai semeando em qualquer lugar, inclusive no caminho, você vai pura e simplesmente desperdiçar esta semente e fará com que você perca todas estas que ficarem no caminho. Então, vamos passar ao segundo caso, onde parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. Este solo rochoso, da mesma maneira que no primeiro caso, não é terra fértil, visto não ser profunda a terra, como está escrito no próprio versículo. Saindo, porém, o sol, a queimou, quer dizer, acabou com a planta, né? Porque ela não tinha raiz ainda firme, então ela secou, acabou. Neste caso, o plantador obteve um conhecimento superficial do processo que o levaria ao sucesso. Por que um conhecimento superficial? Porque ele estaria colocando as suas sementes num solo não adequado, num solo em que a penetração da semente é bastante dificultada, porque a seguir tem rochas, a seguir ele acaba perdendo estas sementes por causa desta situação citada, por causa do sol, porque não tinha profundidade nas raízes. Se levarmos isso com relação às leis universais, é uma pessoa que já ouviu falar das leis universais, mas não busca se aprofundar, entender e como usar as leis universais. Simplesmente sabe que aquilo pode levar a alguma coisa que para ele traga um resultado, mas não consegue o resultado. Por quê? Porque está na superficialidade do processo. E você precisa entender muito destas leis universais. O terceiro caso, aquela que caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Aí vem a pergunta: aonde você está plantando? Numa terra especialmente preparada para a colheita daquele tipo de fruto que você está colocando a semente? Ou você aproveitou uma terra que já pode ter muitas outras sementes que vão gerar plantas não compatíveis com o desenvolvimento das suas sementes, fazendo com que elas sejam sufocadas, como está escrito no versículo? Bem, em relação à
fazermos um paralelo com o nosso processo das leis espirituais, né? Você precisa entender que a pessoa que se enquadra em colocar essas sementes num terreno qualquer, sem antes ter preparado exatamente para fazer com que ela avançasse, desse os resultados esperados, ela tem até uma prática ou outra, de maneira isolada das nossas leis. Mas ela não domina o processo das leis. Domina no sentido de, por exemplo, saber que você não pode infringir nenhuma delas. Realizar uma ou duas ou três em 11, que a gente normalmente trabalha como base, como leis universais, eu diria não é o suficiente, porque todas estão, assim como o todo, formadas e formando uma expansão no universo em que todas precisam estar sendo usadas, e usadas da maneira correta como elas preconizam. E finalmente vamos ao quarto caso. A semente caiu, enfim, numa terra e começou a dar frutos a 100, a 60 e a 30 por um. Ou seja, ela frutificou, ela trouxe o resultado que a pessoa está esperando, né? Isso significa que deve ser alguém com prática, alguém que não é a primeira vez que está plantando, alguém que sabe que os cuidados precisam estar todos eles sendo realizados antes de colocar a semente naquela terra fértil. Bem, com relação às leis, né, nós estamos dizendo aqui que o semeador conhece todas as leis, que o semeador sabe que elas formam um conjunto de leis que não são dissociáveis, que uma depende da outra e a outra depende da uma. E é por isso que ele consegue, então, gerar a condição de preparar a terra. Você consegue preparar a terra se conhecer todo o processo de como preparar a terra. E não apenas saber que tem que jogar a semente no chão, ou se no chão, independente do chão, seja ele um local, um chão batido, ou seja ele rocha próximo da superfície, onde a raiz não vai se introduzir, ou não é só um chão em que tenha uma terra fértil, mas tem que saber o que mais tem ali no meio daquela terra fértil de sementes, pois você pode ser frustrado com o crescimento de outras plantas que sufocam e, na última situação, a situação que realmente eu procuro trazer para que vocês entendam e se preocupem em buscar a compreensão, aquela em que ele sabe todo o processo, preparou a terra e os resultados estão ali. Isto é importante. E eu digo para você, ou melhor, eu pergunto para você, você sempre colhe o que você planta? Você sabe onde você está plantando? Você tem consciência, convicção disto? Espero que sim. Mas analise melhor o que significam estas leis e vejam se você está plantando de acordo com todas elas. Posso até citar uma aqui para que você tenha ideia de uma maneira prática. Nós atraímos para nós aquilo que nós pensamos. Nosso pensamento, ele é uma frequência emitida para nós, para o universo. E nós vamos atrair a frequência que nós estamos emitindo. Então, se eu quero algo de bom para alguém, eu vou receber frequências positivas, que também vão fazer com que eu me eleve, eu me estabilize numa frequência melhor do que aquela em que se eu estivesse querendo o mal para alguém. São frequências baixas. E o que você vai receber? Se você estiver querendo o mal para alguém, frequências baixas, você receberá também o mesmo nível de frequência que você emite. Isto é a chamada lei do pensamento conjugada com a lei da atração. Você atrai tudo que você pensa. Isto pelo fato de que o pensamento é algo exclusivo que você, e só você, pode controlar em sua mente. Ninguém mais. Então, tudo depende do que você pensa.
Tudo que existe antes de existir foi pensado. Por isso que nós temos pessoas que conseguem, de fato, pensar em situações e concretizar coisas inéditas, enquanto outros simplesmente não pensam e vão aceitando o que está sendo colocado no dia a dia pelo povo, pela população, enfim, pela massa, né? Tomem cuidado com relação a isso. Bem, com tudo que falei até aqui, eu acho que está claro que nós não devemos, usando a parábola anterior no tocante a não usar a inteligência espiritual, né, nos esquecer destas leis. Você precisa, além das leis, as leis fazem parte do processo, você precisa compreender o propósito, que é servir cada vez mais. E você precisa compreender todo o processo que vai te levar ao propósito, inclusive que você necessita de objetivos que apontem para o propósito, inclusive que você deve saber que estes objetivos você tem que escolher para atingi-los caminhos que te levam ao prazer, porque você vai ter mais satisfação e no momento que você tiver circunstâncias pela frente, você vai querer pensar, porque você quer continuar caminhando naquilo que te dá prazer. É relativamente simples essa lógica que tem por trás do processo, mas tem que conhecê-lo, tem que, mais que conhecê-lo, praticá-lo para que você tenha os resultados que você deseja. Sem prática alguma nesse processo, é muito difícil de você oferir qualquer resultado. Bem, muitas vezes fica impossível, né? E você tem essa tendência de querer deixar de lado, de esquecer, você tem tendência a se juntar à massa. Se juntar à massa. A massa hoje representa praticamente 95% da população. São pessoas que não pensam. Esse dado é estatístico e é novo, é do ano de 2019. Outras estatísticas estão sendo levantadas através de pesquisas por grandes academias para que a gente tenha a ideia de se a população está começando a ter o entendimento do porquê estão aqui ou se continua ainda a imperar cada vez mais o caos. Isso vai depender da variação que ele terá para mais ou para menos. E nós vamos saber daqui a pouco, porque nós teremos novas medições, elas estão previstas agora, por esta época, em todo o mundo, não apenas num lugar específico. Bem, é por isso que você tem uma mente repleta de barreiras, porque você adquire verdades desta massa que você observa, e porque você não quer pensar, você não quer ter as suas verdades, pois é necessário que você tenha suas verdades. Você vai buscar a abundância em sua vida a partir do momento que der sentido a ela e começar a pensar sobre tudo o que está acontecendo. Tire o impossível de sua vida. Isso você vai conseguir dando sentido a ela, entendendo todo esse processo e começando a sua transformação. Integre-se com o todo. É essa chamada que eu coloco para vocês aqui neste ponto. Bem, se você quer viver um grande amor, ter tempo disponível para você, ter saúde, inclusive querer ter bens, como uma bela casa, um excelente carro, um barco, um avião, dinheiro à vontade, enfim, né? O que quiser, saia deste momento em que você se encontra paralisado. Mexa-se, vá buscar agora compreender como é este processo. Comece a pensar, comece a avançar. Chegou a hora, como se diz. O cavalo está passando selado à sua frente, mais um dito popular. Então, monte-o, aproveite esta oportunidade, avance, busque a compreensão de tudo isso que estamos falando. Eu posso ajudá-la a dar sentido à sua vida através do uso da inteligência espiritual. Ou você quer ter uma vida sem sentido, sem rumo? Não.
Não desista, você só precisa de orientação. Bem, eu vou sugerir aqui um pequeno passo para que você comece a seguir pessoas nas redes sociais, a mim, por exemplo, e a outros que buscam de fato contribuir com uma sociedade muito melhor, com a melhora do ambiente em que vivemos. Uma sociedade que enxerga o sentido de vida através do uso da inteligência espiritual e procurando viver em abundância. Você sabe, nós temos um país como a Noruega que há alguns anos está bem à frente e está tudo abundando para que a sua população avance cada vez mais. Eles são um ponto de excelência no mundo. Assim como eles vêm um em segundo lugar, em terceiro, por que nós não podemos fazer o que eles fizeram? O que eles têm de diferente de nós? Eu digo, a vontade de realmente dar sentido à vida de todos, de que todos colaborem entre todos, de que todos façam com que aquilo que o Criador nos fez para realizar seja realmente realizado por nós, né? Então leve isso em consideração. Ou você vai querer fazer parte dos saudosistas que vão se encaixar um pouco mais lá à frente na minha hashtag. Ah, se eu soubesse. E com isso, desperdiçar a existência de vocês, desperdiçar esta vida que vocês estão aqui para servir, para servir, para servir e assim por diante. Assim eu termino. Sirvam. Pura e simplesmente, comecem agora a dar sentido à vida de vocês. Transformem-se.